presidência da Assembleia Legislativa, então a situação entre eles está super pacificada. Para com isso, você vai indicar meu vice. Olha, já a gente traz a repercussão da reunião que nós mostramos ontem aqui de Bárbara de Firmino com Silvio Mendes. O PSDB não foi. Por quê? A Marta apurou e a gente te conta. Mas antes vamos tratar da pauta nacional que mobiliza a política em Brasília, no país, nesse momento. É a reforma tributária. E hoje, um movimento do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, chamou a atenção. Ele mudou o tom, passou a apoiar a reforma tributária após uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no encontro hoje em Brasília. Brasília está fervendo, o governador está lá, vários governadores, prefeitos, acompanhando a tramitação desse projeto que há décadas é esperada no Brasil. Tarcísio vinha defendendo uma Câmara de compensação entre os governos estaduais para repassar os recursos recolhidos com um novo imposto sobre bens e serviços. Vai acabar ISS, ICMS, vai ser criado um imposto único. E Tarcísio queria uma Câmara para fazer a gestão do recolhimento desse imposto único. Que seria criado a partir da fusão dos outros tributos. Bom, ele argumentava que a criação de um Conselho Federativo, como está na proposta da reforma, seria uma afronta à autonomia dos estados, que arrecadam os impostos. Mas agora já disse que a Câmara de Compensação não vai ser um cavalo de batalha. Vamos ver, então, a frase de Tarcísio, que repercutiu muito hoje, depois do encontro que você acabou de ver na foto dele com Fernando Haddad. O governador de São Paulo disse, abre aspas, a Câmara de Compensação é uma alternativa, também não é um cavalo de batalha, algo que precisa ser assim. A gente concorda com 95% da reforma, fecha aspas, Tarcísio. O governador completou que São Paulo concorda com a espinha dorsal da reforma. Sobre o Conselho, admitiu que pode ser criado este Conselho ao invés da Câmara de Gestão, desde que sejam mudadas algumas regras de composição. Ou seja, quer mais espaço, mais representatividade para São Paulo nesse Conselho. Ele conclui que se trata de questões pontuais, que são de fácil solução, é fácil construir um entendimento e colocou São Paulo como um parceiro da aprovação da reforma tributária. Nesse cenário, o presidente da Câmara, Arthur Lira, deve votar em votação amanhã. Osmando, pesou a pressão do empresariado paulista que quer a reforma, pesou Tarcísio pensando no projeto político eleitoral, já que ficar contra uma reforma que se torna um anseio popular nesse momento o prejudicaria eleitoralmente. Qual pesou mais ou os dois juntos? Eu acho que no aspecto do recuo pesou fundamentalmente o convencimento do mundo empresarial. Esse mundo empresarial foi aos poucos sendo convencido pela argumentação segura e serena e científica do aspecto da construção da reforma tributária que o ministro Haddad tem feito junto aos parlamentares e junto a lideranças do mundo empresarial. Evidentemente que, governando um estado como São Paulo, que é o maior estado do Brasil e que concentra o maior número, os mais representativos empresários nacionais estão lá em São Paulo, evidentemente que a insistência dele em ser contra, sobretudo contra a instituição do IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, Imposto Único, é muito mais política. Tanto que, ainda hoje, depois de estar reunido com o ministro Haddad, ter dado essa declaração, que era 95% a favor da reforma tributária, e ter recuado com a história da Central de Compensação, ele fez uma declaração dizendo que ia se encontrar, ia procurar o Bolsonaro para tentar convencê-lo a retirar
a pressão do PL contra, como se isso fosse algo significativo de uma pessoa que acaba de se tornar inelegível. Então, a questão dele era mais política. Na realidade, a preocupação também no aspecto real porque o grande trunfo dessa reforma tributária é a criação do IVA, porque ele substitui de vários impostos que são incidentes, que são aplicados, são pagos pela população e pelo empresariado mais de uma vez. O IVA é um sucesso na maioria dos países, por exemplo, na Dinamarca, na França. Como é que isso ocorre? Ao comprar, ao vender algo, uma indústria paga um tributo sobre o valor total daquilo que está vendendo. Quem vai revender paga apenas, e vai aplicar um valor mais alto, vai pagar apenas a diferença entre o que ele comprou e o que ele está vendendo. Então, diminui muito a carga tributária e isso não interessa ao Estado como São Paulo, que para eles o mais importante era ficar nessa guerra fiscal intolerável. Daí ele se referia ao conselho que está previsto na reforma tributária como uma agressão à autonomia dos Estados. Não é. É porque eles realmente preferem a guerra fiscal a ter uma regulação, uma situação em que as empresas paguem menos impostos e o consumidor final passe também a pagar menos impostos, com os ricos pagando impostos, como se prevê na reforma tributária. Agora, certamente, França, medindo a